E aí, galerinha do mal, tudo bom com vocês? Bom, aqui quem fala é o Juan e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, galera, hoje é mais um dos episódios de anime da semana, da temporada. Só que hoje não é completo. E a culpa não é minha. É que, bom, o anime do ovo, do nada, assim, ele decidiu meter um recap. E eu não posso recapitular uma coisa que já está sendo recapitulada. Por isso, a gente hoje não vai ter anime do ovo. F pro anime do ovo. Mas a gente vai ter outros, como o Jujutsu Kaisen, o Kemono Ren e o Isekai genérico. Então a gente ainda tem três animes que foram da horas. Por isso vamos falar deles. E esse vídeo deve ficar um pouco mais curto, por causa que é pelo anime do ovo. Mas vamos começar a falar de Jujutsu Kaisen. Bom, o episódio começa com aquele cara aleatório que eu tinha dito que gostei bastante, andando numa das cavernas do mal. E de repente meio que desmorona. E o deus da morte da planta, o deus da horta, como disseram, não morreu, porque porra, vaso ruim não quebra. E então o carinha aproveita que o cadáver ainda tá quente e prepara para atacar. Só que aparece o Shigaraki e dá o medão nele, ele fica em choque. Por isso ele não mata e vai embora. E a gente vê que eles então vão pra praia, porque Covil é coisa do passado. O bagulho agora é os inimigos terem reunião na praia. Então eles ficam conversando na praia em meter a porrada no Satoru, que nesse momento estão pensando no que fazer. Porque o exame meio que explodiu, todo mundo tá ferido, então o que dá pra fazer? E daí a gente vê que o Itadori, o Megumi e a Nobara se reuniram e o Megumi já tá melhor depois daquela plantada na barriga. E a gente vê que o Todo também tá atrás do protagonista e tá correndo dele, o protagonista, porque o Todo é meio chatinho, coitado. Depois disso tem um corte que mostra a garota de cabelo azul triste porque ela ficou dormindo enquanto tava todo mundo morrendo. E ela agora fala que vai dar o seu melhor. E isso vai ser num jogo de beisebol, porque o episódio é filler. Então eles se preparam para jogar beisebol e a gente vê que quem falou para eles jogarem beisebol foi o professor. E tá todo mundo meio que em choque, mas estão jogando. E eu não vou narrar o jogo de beisebol. As coisas interessantes que aconteceu é que o arqueirinho lá meio que começou a entender o lado do Itadori, só que ele não fez nada no meio do jogo, então ele perdeu logo. A Nobara ficou meio tiltada porque o Mekamaru voltou, tipo, ele perdeu o corpo por causa do panda, só que ele virou uma torradeira que joga bolas. Então o Mekamaru ficou derrotando todo mundo até que a Maki, como é incrível, foda e linda, ela conseguiu acertar a bola. Só que a bruxinha Mimi tava voando e ela pegou porque pode usar poder. Então tava todo mundo se ferrando e aí chegou a vez do nosso incrível Todo. Que ele começa a falar que se acertar um Omihan ele vai virar o melhor amigo do protagonista de verdade. E ele leva com uma bolada e cai. E aí, nesse momento, o Todo vê. E aí, nesse momento, o Itadori vê como o mundo é cruel. Mesmo depois do seu amigo ter levado uma bolada e estar quase morrendo, todo mundo tá feliz com isso. Ele vê que os verdadeiros monstros são os companheiros dele. Então ele fica com pena aí. O Todo tá vivo. Então, meio que acabar aí o jogo, a gente ainda consegue ver que os outros dois caras do conselho lá, os diretores, estão meio que tentando falar: ah, o Itadori não vai fazer merda. Aí o velho tá falando: ah, mas se fizer. Fala: ah, confia, não vai. E a última cena do jogo de beisebol é o Itadori conseguindo dar uma bolada e ganhando e todo mundo ficando feliz. E o episódio acaba com o professor matando umas formigas aleatórias e fazendo bosta como sempre. Bom, foi um episódio filler da temporada, foi realmente um fillerzinho assim. Não falaram de muita coisa importante, só que foi da hora. É tipo, o último arco tava tendo muita luta e eles têm que acalmar, não pode estar num ritmo explodido. Por isso eles pararam, mesmo estando no final e. Bom, tomara que no próximo episódio aconteça algo de mais relevância. Eu espero. コニッコニ Bom, um episódio também que aconteceu muita coisa relevante foi o nosso anime do Isekai, que já começou a mostrar os treinamentos da Iris com a outra mulher fera. E bom, o protagonista já tá lá há 3 anos, ou 2 anos. E aquela bola que apareceu até hoje não desapareceu. E a Iris, ó Iris, tá meio preocupada por causa que ela tá com umas coisas carregando e essas coisas são pro aniversário de 10 anos do nosso protagonista. E bom, ele ganha um monte de coisas, ele começa a fazer um discurso, e daí o avô dele fica meio que comovido e fala que quer fazer uma revolução contra o pai dele, que é citado que a família dele
Na verdade são 5 casas, tipo, 5 partes da família. E eles querem fazer um golpe de estado, alguma coisa assim, na família do pai dele. Foi o que eu entendi, mas ninguém liga muito pra Isekai, no final vai tudo explodir. Então o protagonista nem tava chorando de verdade, ele tava com lágrimas de crocodilo. E ele também fez a mãe da protagonista ficar comovida. Então todo mundo saiu chorando e o protagonista ganhou uma arma realmente boa, que foi um caçado foda. E quem deu isso foi a Iris, que deixou ele bem contente. Depois disso eles aproveitaram as festas, comeram um bolo. E na noite, o pai dele não, o tio dele começa a falar pra ele casar com a prima, por causa que assim eles iam juntar as famílias. E ele falou umas coisas bem erradas e eu fiquei meio que em choque. Eu tô falando, o pai dele, o tio dele não é alguém tão confiável. E quando ele vai pro quarto, a Iris está esperando ele pra... Bom, ele tem 10 anos e isso é quase um adulto. Só que ele começa meio que a soltar o safado dentro dele, então ela fica meio tiltada e ele beija ela e ela mete a porrada nele, espanca ele. E depois ele pede desculpa. Mas sério, o cara tem 10 anos e isso acontecendo na mim é muito errado. Eu queria muito cortar essas partes. Sério, se o anime não tivesse essas partes, eu acho que ele seria muito mais interessante. Depois a gente vê a nossa querida Sylvia, a garota de cabelo verde, eu não lembro o nome dela. E, bom, ela mesmo tendo levando o chifre do protagonista, ela ainda tem andado com a família do protagonista. E o pai do protagonista tem enfrentado algumas raids e monstros que têm aparecido. E é por isso que ele nem foi no aniversário do filho dele. E, bom, a Sylvia, ó, a garotinha de cabelo verde, tá já amiga da família, tá vendo a família crescer e ela se tornou mesmo parte, ela tá sempre lá. E eles começam a ver essa bola aparecer no céu também. E também outra pessoa que vê a sensei dele, a Foxy. Tá todo mundo vendo isso. Até um cara que parece ser um mago, porque o dragão ataca ele e ele nem sofre dano. E o dragão ataca de novo, mas ele é implacável, ele é um mago. E também uma loli aleatória que vai ser muito irritante quando aparecer. Depois disso, a gente vê um cara que tá num trono. E esse cara é conhecido como aquele fodão do último episódio, que ele que derrotou o maior inimigo. E ele mandou um carinha ir falar com o protagonista, porque ele é que tá causando esse caos. Foi mais ou menos isso que foi explicado. Só que quando ele aparece, a amiga dele lá, a Mulher Fera, vai lutar. E depois o cara vai embora por causa que vai acontecer um ataque. Esse ataque começa a destruir tudo. E a amiga do protagonista é comida por aquilo. E ele protege a prima, mas também ele vai acabar ser consumido. Sério, tirando a parte lá da prima no quarto, o episódio foi bem bacana aí. Pelo visto, o protagonista, por estar nesse mundo, tá estragando tudo. Bom, achei interessante, mas não tem muito o que falar. Ó. A gente no próximo episódio deve entender o que tá acontecendo e o que vai acontecer. Por isso, não percam. Vamos falar agora de Kemono Rank. Foi incrível hoje. コニコニ Bom, o episódio já começou com um Bakugou genérico putaço por causa que o cara usou a mãe dele como um rato de laboratório. E ele tá pensando em matar o cara. E o cara tá pedindo ajuda pro detetive, só que o detetive tá falando, ah, tu que se foda. Até que aparece o Todo, e o Todo tá meio que chorando porque foi abandonado. E eles meio que abaixam a guarda porque aparece um bichão que morde o professor e deixa ele envenenado. Então o pessoal já começa a ficar em pânico porque começam a aparecer outros monstros. E aí que o anime começa a ficar interessante. Porque esse cara tava usando a mãe dele como cobaia para ter vários filhos para conseguir a ter perfeita. E esses monstros que estão aparecendo, na verdade, são os filhos da mãe dele, ou seja, são os irmãos dele. E são esses monstros. E quando o Shinki, o Bakugou genérico, descobre isso, ele meio que lembra da mãe. E é incrível que ele desmonta, ele quebra literalmente. E o garoto, o stalker do protagonista, até zoa ele com isso. Mas sério, o cara entra em pânico e começa a chorar. O Cabané então transforma e fica puto. E ele ainda mandou um cala-boca para o stalker dele, porque, nossa, esse cala-boca foi muito gostoso. Depois disso, o Bakugou genérico começa a pedir ajuda do protagonista e ele quer que mate todos os irmãos dele. Então é isso que o protagonista começa a fazer. Enquanto isso, o detetive tá meio que morrendo por causa do veneno. E o Todo congela o braço dele. Só que aparece uma outra garotinha. E ela fala pra ele ir pra um sítio pra se curar. Enquanto isso, o protagonista tá matando todos. E até parece um maior. Só que não dá muito trabalho o protagonista derrota. O stalker dele também tá fazendo um bom trabalho, botando fogo em tudo. E o protagonista vai lá lutar. Enquanto isso, o detetive tá meio que colocando o braço na água. E ele se cura totalmente. E não é explicado o porquê, mas a gente já vai entender. Por causa que a gente volta pro protagonista, onde ele tá se aproximando
e ele meio que pega o cara pra o Sink matar. Só que eles estão pensando no que fazer até que chega a garotinha com o detetive Is. Ele começa a gritar com ela meio desesperado, mas parece que ele se preocupa com ela, só que não é bem isso. Porque, bom, eles resolvem um problema de um jeito bem fácil. Ela sabe onde tá a teia dele, só que ela não consegue fazer nada pra chegar lá. E então o detetive liga para o vampirão e o vampirão dá tipo todas as soluções do mundo. Depois disso, o Bakugou genérico vai onde é suposto estar, que era naquela água, e ele mergulha. E quando ele mergulha, ele encontra a mãe dele, no maior estilo Cavaleiros do Zodíaco. Então, meio que ele descobre que ela é o Fio Dourado e ela é a irmã dele. E então eles vão levar a mãe do Bakugou genérico pra casa. E o Bakugou ainda dá um murrão nele, mas ele não morre. Então, eles meio que conseguiram sair. E a mãe dele, afinal, ainda tá viva. Então eles vão indo embora, todos felizes, e preparam pra ir lá. E o protagonista repara que o stalker dele desapareceu. Só que aí que vem a parte da hora, porque o stalker dele não desapareceu. Ele ficou lá por causa que o trabalho dele é eliminar as pessoas. Então, ele mata o tio do Bakugou genérico. Foi muito badass essa cena também. Mas foi aí que o episódio. Mas foi aí que o episódio acabou. Eu achei muito, muito bacana. E sério, o anime pegou uma parte muito pesada, ainda mais os irmãos do Bakugou genérico, que sério, eu achei espetacular esse anime, esse último arco, esses últimos 2 episódios começaram a deixar o anime muito melhor assim. Tipo, ele continua não sendo o melhor de todos, mas ele realmente subiu de nota pra mim. Ele foi lá, sei lá, de um 6.7 para um 8, porque esse arco, se o anime fosse todo assim, tipo, meio bobinho, mas tivesse com mais frequência esses arcos pesados desse jeito, eu ia adorar muito mais. E bom, é isso. E esses foram os vídeos da temporada, os episódios da temporada. Como eu falei, a gente não teve o nosso ovinho porque F pelo ovinho. Só que se tudo der certo, na próxima semana vai ter novos episódios e mais legais e mais da horas. Por isso, assistam os outros que estão no card, caso perderam alguns. Deem um like no vídeo e até a próxima.